Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus amigos e irmãos que sempre estão ouvindo, assistindo, sendo edificados com a palavra de Deus, aqui pelos vídeos de instruções desse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, aonde eu tenho proporcionado sempre o esclarecimento e a direção da palavra de Deus. Meus amados irmãos, quando a gente começa a examinar as Escrituras e aprender o que ela nos ensina, conhecer o que ela nos revela, a gente precisa se voltar, negar-se, renunciar tudo que a gente entendia como de Deus, para aceitar o que a palavra de Deus revela e ensina em relação à verdade de Deus. Estou dizendo isso aqui para vocês nesse momento porque eu gosto muito de meditar nesta palavra. Eu hoje, a maior importância da minha vida, aliás, é estar buscando conhecer cada dia mais a vontade de Deus na minha vida, para que eu possa ser bem-aventurado andando por ela. Hoje eu tenho o meu maior prazer, posso dizer sim, posso dizer isso, pois antrora o meu prazer era estar nas esquinas, nos becos, nas vielas, com a rapaziada se drogando. O meu prazer antrora era estar no final de semana num bar, numa farra, se prostituindo com várias mulheres. O meu prazer antigamente era, todo mundo aqui sabe onde eu resido, que eu era DJ, gostava de funk, né? Trabalhava bailes funk, botava o som para a rapaziada curtir, dançar, e final de semana aglomerava centenas de pessoas nos bailes funk. O meu prazer antrora era esses. Viver o prazer que desce na mente, seguir a direção dos desejos, esse era o meu prazer. Mas a partir do momento que eu me converti a Cristo, que Jesus me libertou, iluminou a minha mente para eu conhecer o que é verdadeiro, para eu conhecer verdadeiramente o que é que me faz mais que feliz, bem-aventurado, é a sua direção, é andar por Ele, é seguir a Ele, é colocar a minha vida na dependência, na confiança, na esperança nele, estando firmado nele. Quando eu me converti a Cristo, eu passei agora a ter prazer em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O meu prazer hoje é como diz a palavra de Deus, não estou falando aqui da boca para fora. É meditar nessa palavra de dia e de noite. Esse é o meu prazer, porque eu quero aprender mais de Deus. Eu quero cada dia mais me envolver na vontade de Deus, no conhecimento de Deus. E eu só posso fazer isso através das Escrituras, através do buscar o conhecimento de Deus na palavra dele. É por onde Deus se revela, é por onde nós conhecemos toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus, todo o revelar de Deus está na palavra dele. E através de Cristo, a gente tem o leque das revelações de Deus, dos mistérios de Deus, aberto para o nosso entendimento. Então, meus amados irmãos e amigos que sempre escutam as ministrações da palavra de Deus, por esse que vos fala, seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Eu quero comunicar a você nesse momento algo muito importante que a Bíblia nos revela, diante de tantas coisas que é revelada nas Escrituras, na palavra de Deus para o nosso conhecimento. Eu quero convidar a sua atenção para algumas coisas, diante de muitas que a Bíblia nos adverte e nos revela. Lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 36, a palavra de Deus vai dizer que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece.
Bem, a gente tem que parar e entender o que isso aí está nos ensinando, amém? A gente vai também para o versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho de João, o apóstolo João. É o próprio Jesus nesse contexto aí. Jesus vai dizer, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Andando mais pelas Escrituras, buscando conhecer mais de Deus, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses, a palavra de Deus vai nos revelar que existe uma ira futura, e que essa ira futura, só quem pode nos livrar dela é Jesus Cristo. E a gente meditando na palavra, examinando, buscando cada dia mais conhecer o que ela nos revela, a gente vai lá para carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo 8 ao 11. Paulo vai, inspirado por Deus, é a palavra de Deus, porque tudo que ali foi falado, revelado, foi por Deus, usando os homens com a inspiração divina, não pela interpretação dos homens. Por isso que a gente diz a palavra de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8 ao 11, Paulo vai dizer assim: Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, não é? Nesse amor que aceitamos, seremos justificados por Ele, por Jesus, salvos da ira. Olha só, nós seremos justificados por Jesus e salvo da ira, esta ira futura, esta ira que está revelada aqui. Quem crê, creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra vai se cumprir. E bem-aventurado é os que ouvem e praticam ela. Os que estão firmando sua vida, sua esperança, seu futuro no alicerce da palavra. Esses serão mais que felizes. Serão os bem-aventurados. Os que vão prevalecerem no final do labor desta vida. Então, a palavra de Deus nos revela que existe uma ira que há de vir. Essa ira é a ira futura, que será o fim de tudo, o juízo eterno. O dia final da existência do homem neste mundo e do juízo dos homens, tanto os que estão neste mundo, como os que já morreram e estão na eternidade. Os que não creram em Jesus, todos ressuscitarão com os que estiverem vivos para receber o cumprimento da sentença eterna no dia do juízo final, que será o juízo para toda a humanidade, tanto os vivos como os que morreram, de Adão até este dia. Será este grande e terrível dia da ira de Deus, que é o dia do juízo do grande trono branco. A gente meditando nas Escrituras, a gente vai aprendendo, vai conhecendo sobre esta tão grande advertência que Deus nos dá sobre o juízo. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer que ele não veio condenar, ele veio salvar. E ele vai dizer lá em João capítulo 12, versículo 44, ele vai dizer que quem nele crê, quem não crê nas palavras dele, ele não julga, porque já tem um que o julgue. A palavra que ele veio trazer, a verdade que ele revelou, o caminho que ele mostrou ao homem. Se o homem não crê, vai ser julgado por isso, porque não creram na verdade. Não é? Deixa eu ver aqui, onde Jesus fala isso, que eu me equivoquei, eu acho. Eu falei João 12, deixa eu ver, João 8, João 12, no capítulo 12, versículo 44. Veja o que Jesus diz. Eu estou com a palavra aqui. A palavra, ela está aqui por onde eu leio e guardo ela aqui, ó. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração aqui, para não pecar contra ti. Olha o que Jesus vai dizer lá no Evangelho
Segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 12, versículo 44. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê não a mim, mas vê aquele que me enviou. Isso aqui tem uma revelação muito importante para aqueles que não creem que Jesus é Deus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não crendo nela, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo já está julgado, irmãos. Os homens já estão condenados. Jesus não veio julgar, ele veio como Salvador para salvar. Ele vai dizer: eu não vim para julgar o mundo, não é? Eu não julgo porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, salvar a humanidade. O mundo aqui está no contexto de humanidade, ser humano, todos os homens. Aí ele vai dizer no versículo 29, versículo 48. Não, versículo 49 ele diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus, tudo que ele falou é a palavra do Pai. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Que último dia é esse? É o dia do juízo. É o dia que está declarado, de Deus determinado. É o dia que Deus determinou para o juízo dos homens. É o dia da sua grande ira. Onde está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 17. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Esse dia vai vir. Esse dia é o dia terrível. Olha o que diz também lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14. Deixa eu ver aqui. É calor, gente, é calor. Mas vamos lá. Nós estamos aqui recebendo o alimento, a porção da palavra de Deus, para iluminar a nossa vida, para nos dar entendimento. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 7. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Vai dizer assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada, ainda não chegou. O juízo de Deus ainda vem, ainda não veio. É chegada a hora do juízo de Deus, isso é revelado nas Escrituras. Deus adverte os homens deste grande e terrível dia, que será sem misericórdia, para todos que não creram e nem creem, nem estão dando ouvido à palavra de Deus, a Jesus Cristo, ao Evangelho, que é a informação de Deus, que comunica ao homem a verdade de Deus para o homem ser salvo. É chegado este grande dia. E a gente meditando na palavra e examinando ela, a gente vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Assim está escrito: porque ele, o Senhor, vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. O juízo de Deus. Deus, ele vem trazer o juízo dele para essa humanidade. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. É o dia da vingança. É o dia do juízo. É o dia da justiça de Deus para dar ao homem o que ele merece por causa do seu pecado, da sua rebelião, da sua transgressão contra o seu Deus Criador. Independente de qualquer cultura, povo, nação, raça, cor, tribo, todos são criaturas desse único verdadeiro Deus,
Criador, a quem todos devem honrar e louvar. Só que os homens criam os seus deuses, seus caminhos, seus méritos para a salvação e rejeitam o único caminho que Deus colocou para o homem encontrar essa salvação. E eu quero convidar você agora a refletir comigo aqui. Toda a revelação de Deus mostra que o homem está dentro de uma situação, de um perigo eminente, de partir para o juízo. Depois da morte, segue ao juízo. Hebreus 9:27, Romanos 5:18, o juízo é para a condenação. Mas a palavra de Deus vai dizer, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois existe uma condenação. Agora, em Cristo, o homem é livre dessa condenação. O próprio Jesus disse isso, que ele é quem livra. João 5:24. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passará ou passou da morte para a vida. Crendo em Jesus, é o único meio que Deus nos revela, nos mostra para ser livre deste grande e terrível destino eterno que o próprio Deus revela para o homem ter a ciência e o conhecimento dessa realidade, desse tão terrível, tenebroso, medonho, ignífero destino que a humanidade está a seguir sem Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há o amor de Deus. Sem Jesus não há vida com Deus. Sem Jesus todos estão destinados, todos, sem acepção nenhuma. Sem Jesus todos estão destinados a viver e depois desta vida aqui, partir para uma eternidade sem Deus, indo a juízo, receber a sentença, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o lugar eterno da punição eterna divina, aonde o ser que Deus criou, que se rebelou contra ele, vai passar a eternidade, como punição, como recompensa das suas obras. O salário do pecado é a morte. Morte é a separação, a condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Esta vida eterna, o homem, ele não é merecedor, ele não alcança por ele mesmo, mas Deus, pela sua graça, oferece o homem, sem o homem merecer. Isso é uma demonstração do amor de Deus, onde ele oferece o homem esta vida eterna, por meio de Cristo Jesus, não pelo meio, não por meio do homem, não porque o homem é um escolhido, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, é condicional a quem crê, é para todos, mas salvação só receberá todo aquele que crê em Jesus, para que não pereça, para que tenham a vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Pela graça sois salvos, não é pelas obras. Graça é o favor imerecido de Deus para o homem, mediante a fé. A fé é a ação, é a atitude de Deus, que Deus quer do homem para alcançar e receber esta graça, esta tão grande salvação. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo, oferecendo a salvação a todos os homens. Tito 2:11. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. É a condição para o homem ser livre da condenação. Para o homem não receber o que ele merece, que é o inferno. Deus oferece ao homem a graça dele, que é o favor imerecido, que é aquilo que o homem não merece, que é a salvação, que é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Não em lugar nenhum, não em devoção nenhuma, não em sacrifício nenhum, nem flagelo, nem penitência, nem ritual, nem instituição, nem dentro do caminho que o homem ensina. É dentro do caminho que o próprio Deus colocou na terra para o homem seguir. Jesus é o caminho, como também ele é a verdade, como também ele é a vida. E ninguém vai chegar a tão grande salvação de Deus, a eternidade com Deus, se não for por Jesus Cristo.
É o que nós estamos falando aqui. Para que você que está ouvindo aí, seja prudente, comece a analisar. Deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu entendimento, para lhe advertir, lhe dar entendimento, conhecimento desse terrível mal que está sobre todo ser humano que ainda não estão em Cristo, que ainda não se converteram, não se arrependeram a Jesus. Não estou falando de religioso, não estou falando de religião, estou falando de Jesus, o Salvador. O Salvador não é uma instituição religiosa, não é uma prática de usos e costumes de devoção. O Salvador é o Deus vivo, Jesus Cristo. É Ele que salva. Ele veio salvar. Porque no mundo não tinha salvação para o homem. Era impossível para o homem isso. Os apóstolos interrogaram Jesus. Quem pode se salvar? Jesus disse, para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Porque Deus é que abriu o caminho, colocou a porta, deu ao homem o meio para salvar. E Pedro vai dizer que nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único meio que está para o homem posto para ele alcançar a salvação de Deus. Atos 4:12. Atos 4:12. Você tem que crer em Jesus enquanto é tempo. Não estou falando aqui de uma vida religiosa de igreja evangélica. Não estou falando de uma religião evangélica. Não estou falando de ser crente de uma religião. Estou falando de você alcançar salvação, crendo em Jesus. Porque todos são crentes dentro de suas religiões. Todos estão crendo em alguma coisa. Mas sem o entendimento de Deus. Essa multidão de pessoas que vivem devoto às suas religiões se perderão. Vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque não dão ouvido à verdade para se salvar. São devotos às suas religiões. São praticantes não da palavra de Deus. São praticantes das suas formalidades religiosas, dos seus rituais, dos seus cerimoniais, das suas tarefas, aonde se consagra, são devotos às suas instituições para viver tudo que o homem manda, estabelece nos preceitos dos homens, não na palavra de Deus. Irão se perder essa multidão de pessoas que vivem a religiosidade, não importa qual é ela, não importa se é evangélica, católica, espírita, budista, xiita, testemunha de Jeová, mórmon, não importa se é muçulmano, kardecista, o que importa é que o caminho e a porta é um só, uma só porta, um só caminho. Jesus, ele disse, eu sou a porta, como também ele é o caminho. E quem não entrar e não estiver nele e não andar por ele, está perdido e condenado. Com toda a sua vida religiosa, com toda a sua bondade e caridade. Sem Jesus, não há salvação para nenhum ser humano na terra. Meus amados irmãos, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, ele vai orientar os irmãos, vai dizer aos judeus que viviam os cerimoniais da lei, o escritor aos Hebreus vai advertir que o caminho agora para Deus não é mais o caminho que os rituais da lei mosaica pedia, exigia para o povo fazer para chegar a Deus. Na lei, na dispensação da lei, existia regras cerimoniais, sacrifícios que tinham que ser feitos para o homem chegar a Deus. Para que os sacerdotes, que eram o mediador do povo a Deus, levasse a intercessão do povo a Deus. Isso era na dispensação da lei, na velha aliança. A nova aliança, Deus agora estabeleceu um novo e vivo caminho para o homem chegar a ele. Não é mais através de nenhum rito da lei mosaica, porque isso era para o judeu. Mas tem gente hoje, no Brasil e em todo lugar, que quer viver o rito da lei, como se fosse judeu. E se a gente for citar aqui, tem uns que querem guardar o sábado, outros dizem que tem que dar o dízimo, outros dizem que tem que ir para templo, outros dizem que tem que buscar sacerdote, tem que estar sob a autoridade de um sacerdote espiritual, que é a autoridade espiritual. Eles querem viver as
ordenanças legais da lei que não é mais vigorada no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não precisa mais de sacerdote, não precisa de templo, não precisa de ritual, não precisa de holocausto, sacrifício, não precisa de nenhuma coisa que era pedida na lei, porque agora Deus estabeleceu, como diz o escritor aos Hebreus, um novo e vivo caminho pelo qual todos nós chegamos na presença de Deus. Não precisamos mais de nenhum meio, nenhum ritual, nenhum cerimonial, como hoje o povo ainda vive dentro das religiões. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Olha o que a Bíblia revela na manifestação do amor de Deus, na dispensação da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui tem um ensino que faz uma menção do Velho Testamento. Entrar no Santo dos Santos. Ninguém poderia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo do Santo, que era o local onde tinha a Arca da Aliança, um instrumento, um objeto que representava Deus, a presença de Deus ali. Agora, nós não precisamos mais disso. Não é sacerdote, não é sumo sacerdote. Todos nós agora entramos na presença de Deus diretamente, sem precisar mais de nenhum ritual ou sacrifício. Através de Cristo Jesus, porque a sua morte na cruz do Calvário foi com essa finalidade, abrir este novo e vivo caminho para que todo pecador receba justificação e tenha acesso a Deus, entrando na presença de Deus, sem intermédio nenhum, porque Jesus é o único mediador, é o único intermédio, é a única porta, é o único caminho, é o único meio para nós pecadores receber a comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E o povo está vivendo aí, né? Rituais pagãos, praticando cerimoniais, praticando obras, oferecendo sacrifício para alcançar de Deus isso, aquilo e aquilo outro. Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, o versículo... Leia comigo aqui, irmão, vamos aprender isso aqui. É muito raro você receber uma instrução dessa. É muito raro você receber uma orientação da palavra de Deus dentro das Escrituras, sendo ministrada pelas Escrituras para iluminar a tua mente. É muito raro. As pessoas hoje vivem a sua formalidade de 2 horas de culto, movimentos vãs, não edificantes, recebendo a instrução da palavra. Vive a rotina mecânica, a formalidade repetitiva dos ajuntamentos, dos rituais, dos cerimoniais vãs. Você está aqui recebendo o alimento do céu. O alimento que fortalecerá a tua vida, a tua fé com Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 11 em diante. Vou dar uma lidinha aqui. Vai lendo aí comigo, vai analisando a leitura. Portanto, lembrai-vos de que, em outro tempo, vocês eram gentil na carne, chamado incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisos na carne. Porque, por mão humana, versículo 12, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que Paulo agora vai dizer no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foste trazido para perto. Oh glória! Pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, que nos impedia de chegar a Deus. Jesus Cristo agora, Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos traz a comunhão com Deus. Ele nos leva a Deus. Ele nos
torna participante das promessas de Deus. Ele nos torna filho de Deus, povo de Deus, que antes não éramos, mas agora em Cristo, seja judeu ou grego, tem que ser em Cristo para estar em Deus e alcançar as promessas de Deus. O povo de Israel, eles pensavam que era privilegiado pela sua nacionalidade, porque era judeu, mas tanto judeu como grego, se não crê em Jesus, vão para o inferno. Tanto judeu como qualquer outro ser humano de qualquer nação, se não crê em Jesus, continua indo para o inferno. O caminho do céu, o caminho para Deus, o mediador, o salvador, é Jesus Cristo, para toda a humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer isso, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, grego, quem for, tem que crer em Jesus para ser salvo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá na sua carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 15, palavra digna e fiel é essa de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu isso. Paulo compreendeu a importância de Cristo. Qual motivo ele tinha que crer em Jesus? Paulo compreendeu, Paulo entendeu. Tanto é que Paulo renunciou tudo que tinha anteriormente. Todo o ensino religioso, formado aos pés de um doutor da lei, Gamaliel, sendo um fariseu de uma religião, a principal do judeu, a religião farisaica. Paulo recusou tudo isso. Paulo abriu mão. Paulo era devoto a esse sistema. Paulo saiu do sistema para se converter a Cristo e encontrar salvação, libertação e vida eterna com Deus. Faça também você isso. Você pode ser um devoto de qualquer religião. Você pode ser um praticante defensor, achando que está fazendo a vontade de Deus, achando que está vivendo para Deus. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Ele também entendia que estava servindo a Deus. Só que não. É preciso a luz de Deus iluminar a nossa mente para a gente contemplar a verdade e conhecer o caminho a Deus, que é Jesus Cristo. Que isso esteja acontecendo na sua vida agora, em nome de Jesus. Porque o juízo de Deus, o juízo divino, a ira de Deus que está por vir, isso é um fato, é uma realidade. Toda a humanidade está dentro desse perigo eminente. Se não se converterem a Jesus, será tarde demais. Quando chegar esta hora, ou então quando partirem daqui para a eternidade. O tempo de receber a salvação, o amor de Deus, o perdão, é enquanto está vivo. Porque depois da morte, segue ao juízo. Jesus, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, nesta hora que você está assistindo, Ele te convida, amigo. Ele te convida, amigo. Ele te convida, meu irmão, para que você venha a Ele. Para que ir a Ele? Para que você encontre paz na tua alma, segurança, proteção, para que você saia da condição que você está, para que Ele te tire dessa situação diante de Deus, para que Ele te absolva da culpa, da condenação, para que Ele possa te tornar participante da promessa de Deus, te reconciliar com Deus e te tirar desta grande maldição do pecado, que é a condenação eterna que todos vão sofrer, que não crerem em Jesus enquanto é tempo. Só tem descanso na alma quem morre em Jesus. Apocalipse 14, 13. Mais que feliz são os que desde agora morrem no Senhor. Só vai ressuscitar para a vida eterna com Deus os que morreram crendo em Cristo. Diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão para o grande dia do arrebatamento. Os que morreram em Cristo, todos os demais que estão mortos, que não creram em Jesus, só irão ressuscitar no dia do juízo final. O dia do juízo eterno, que será o dia tenebroso, terrível de Deus para os homens. Só tem vida e salvação quem crê em Jesus Cristo. Por isso que é tão importante anunciar esta salvação, que é Jesus, ao mundo. Como ouvirão se não há quem pregue?
como pregarão se não forem enviados? Pois a palavra de Deus diz, se com tua boca confessares e crer no teu coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, que ele morreu pelo teu e o meu pecado para nos salvar, que ele é o único meio de salvação para a tua alma, tu serás salvo. Crendo em Jesus, se mantendo fiel a ele, guardando a palavra dele. É isso que a Bíblia ensina. Não é nenhum outro caminho. O povo estão desviando de Cristo porque estão seguindo outros caminhos que fazem desviar de Cristo. Estão colocando sua fé e sua confiança em coisas que é criada na religião, que leva esse povo a rejeitar a graça de Deus, a apostatar da fé. O apóstolo Paulo, ele vai dar testemunho dos irmãos dele, judeu. Romanos 10, do 1 ao 4. Paulo vai dizer que ele orava pelos judeus, para que os judeus fossem salvos, porque eles tinham zelo de Deus. Eles buscavam servir a Deus. Eles buscavam viver uma vida de adoração a Deus, mas sem entendimento. Eles não aceitavam o único meio que Deus manifestou na dispensação da graça, que é Jesus. Eles negaram a Jesus. Eles rejeitaram a Jesus. Eles desprezaram Jesus, porque eles guardaram a sua tradição, porque eles não quiseram abrir mão dos seus conceitos, das suas ideologias e das suas tradições, dos seus caminhos que eles entendiam que era bom e perfeito, não sabendo eles que o final desses caminhos é o caminho da morte. Jesus é o caminho da vida. E Paulo vai dizer, eles rejeitam o único meio que Deus oferece ao homem para se salvar. Eles rejeitam a justiça de Deus, querendo estabelecer a sua própria justiça, não se submetendo a Cristo, querendo viver a guarda da lei, os ritos da lei, não sabendo ele que o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que nele crê, não tem mais condenação da lei, através de Cristo. Não tem mais condenação de pecado, através de Cristo. Não há mais condenação, através de Cristo. Quem crê em Jesus não é quem vive os rituais, os cerimoniais, as devoções, as consagrações, a vida de penitência, flagelo e de cumprir obras religiosas. É em Cristo que o homem encontra o tão grande amor e perdão de Deus. E sem ele, ninguém será recebido por Deus. Sem Jesus, todos estão na ira de Deus. São filhos da ira, reservado para o juízo, predestinado para a condenação eterna. Porém, termino neste momento com a palavra que Jesus disse, com a palavra que Jesus pregou, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Vinde a mim, todos vós, que ele quer dar descanso em vossas almas. Receba o chamado de Jesus. Jesus, você precisa de um salvador, não é de caminhos de ritual para ser salvo, não. O homem para ser salvo não é guardando nenhum ritual, nenhum cerimonial, não é vivendo nenhuma religiosidade, não é estando em nenhum local, instituição. O homem precisa de um salvador para que salve você. E esse salvador chama-se Jesus. Ele disse, eu vim salvar. Porque ele é aquele que o Pai enviou para salvar os homens perdidos, para que os homens perdidos não sofram o juízo e a condenação eterna. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva, convertendo-se a Cristo para que tenha a vida eterna com Deus. É isso que Deus quer. É o prazer de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Que nesta hora você possa estar se convertendo a Cristo, se arrependendo, mudando de entendimento, de pensamento e entrando dentro da direção do chamado de Cristo pela palavra de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos que estão agora assistindo. Que a luz de Deus ilumine a tua mente, o teu entendimento, e que você conheça agora
a verdade que você ouviu, que ela seja libertadora da tua mente, que está obscurecida, presa no engano. Que essa verdade agora, que você ouviu, liberte a tua mente, seja livre para servir a Deus na direção que Ele nos ensina, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar a verdade que liberta. Nada além da verdade. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Deus para o homem conhecer o caminho da salvação, que é Jesus. Me visita aí no meu canal no YouTube. Tem vários vídeos de instruções, vários trabalhos para você receber orientação, para você aprender sobre vários assuntos lá no YouTube, para que você seja esclarecido dos enganos que estão sendo divulgados, pregados, ensinados por muitos homens aí, que têm se levantado com doutrinas heréticas, com movimentos vãs, ventos de doutrina, evangelho anátema. Nos meus vídeos de instruções, você vai ser protegido desses erros, desses enganos e dos enganadores. Amém? Visita lá o meu canal no YouTube, minha página aqui no Face, lá no Kawaii, e estamos aí sempre transmitindo mais uma porção da palavra de Deus, toda hora que o Senhor nos concede. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.